com muita alegria que eu estou aqui com vocês na noite de hoje, brindando essa oportunidade de falar com os irmãos que estão em vários locais, mas especialmente feliz porque fui informada antes do começo da palestra que hoje o centro está voltando às suas atividades presenciais. Esse é um momento de muita satisfação para todos nós, que queremos abraçar o companheiro de ideal, acolher aquele irmão que chega em sofrimento à casa espírita. Então, é um momento muito feliz de retomada dos trabalhos presenciais. Mas também agradecer a oportunidade de estarmos ainda podendo falar pelo virtual, porque senão seria impraticável que nós pudéssemos estar fazendo esse trabalho hoje aqui com vocês. Então, hoje nós vamos conversar um pouco sobre o tema "A felicidade não é desse mundo". Eu vou pedir licença para compartilhar com vocês algumas lâminas para fazer o nosso trabalho ficar mais claro para todos nós, tá? Então, vamos lá. Tá. Opa. Enquanto você projeta os slides aí, eu vou relembrar aqui, refrescar a memória, porque a gente esquece às vezes, né? Pessoal, a Cristina, ela é colaboradora, palestrante espírita, tá? Da Federação Espírita Brasileira, a FEB, tá? É uma árdua trabalhadora do Evangelho de Jesus. Nesse momento, vocês estão vendo, meus irmãos? Sim. Dá para ver, sim. Então tá bom. Bom, então podemos começar aqui a falar com todos vocês sobre esse tema tão gostoso, que é felicidade. Quem de nós aqui não busca sempre momentos de prazer, de realização, de felicidade? Momentos em que o nosso coração se aquece por estarmos junto de pessoas queridas, por compartilharmos vivências gratificantes, por fazermos alguma coisa que a gente gosta e que realmente para nós é muito relevante. Mas, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nós encontramos um item que é uma mensagem que fala sobre a felicidade não é desse mundo. E aí, na noite de hoje, eu vou estar conversando com vocês um pouco sobre essa afirmativa da mensagem que está no Evangelho, perguntando para nós, será que isso realmente é uma verdade? Será que a felicidade não pode ser vivenciada no mundo terreno? Por que os espíritas e os espíritos nos disseram isso? E qual o caminho para a verdadeira felicidade, considerando que todos nós estamos sempre em busca de vivenciar essa felicidade no nosso cotidiano? E aqui já vem uma primeira interrogação aqui para nós, uma instigação. Existe um caminho a ser trilhado para alcançarmos a tão chamada felicidade? O que esse caminho que a gente vai trilhar, o que será que nos espera nesse caminho? Será que a felicidade vai estar só na chegada, ao final do caminho? Ou será que a caminhada pode ser um desfrutar de felicidade? Essas questões nos acompanham, principalmente em um momento como o que vivemos atualmente, em que todos os dias somos informados sobre uma pessoa conhecida, algum companheiro nosso de ideal, que está vivendo consigo mesmo ou com um membro da família um transtorno de humor, uma depressão, em alguns casos até mesmo essa pessoa está precisando ser internada ou tomar uma medicação mais forte, ou mesmo não consegue dar conta de se cuidar e precisa da ajuda de um grupo de pessoas, geralmente familiares, para socorrer. Então, essa busca da felicidade, ela se tornou muito intensa nos dias atuais. Mas vamos imaginar o homem pré-histórico, aquele homem lá das cavernas, será que ele queria também ser feliz? Será que ele tinha consciência dessa busca de felicidade? Nós podemos afirmar com a maior parte de certeza que não.
O homem primitivo, ele não tinha ideia da felicidade, porque esse é um estado que iria aparecer ou vai aparecer no ser humano quando as necessidades essenciais estão supridas, estavam bem asseguradas. E o homem primitivo, na sua grande maioria, ele vive o quê? Lutando para sobreviver. Então, daquele homem primitivo, do primeiro homem que ficou de pé e começou a buscar o próprio alimento, a plantar o próprio alimento, construiu o seu primeiro espaço de proteção, que a gente nem pode chamar de casa, mas um espaço de proteção. Esse homem, ele vivia numa busca desenfreada pela sua sobrevivência. Então, nós podemos dizer que esse homem primitivo não tinha essa preocupação da felicidade. A felicidade passa a ser uma preocupação quando a humanidade começa a ter uma vivência, uma convivência social mais elaborada. A busca realmente de momentos em que o ser humano podia estar se realizando, vendo a sua obra ou vendo o seu trabalho, ou seja, ele não tem só aquela visão de que ele precisa estar bem para sobreviver àquele dia, porque até aquele homem mais primitivo ele não tem essa noção de dia, mês e ano, que é um calendário que nós fazemos, é lógico, mas que já traz uma ideia de sociedade mais organizada. Então, essa busca da felicidade, ela começa a nascer quando nós nos tornamos espíritos dentro de um processo, de um mundo de expiação e provas. Ou seja, já estamos num estágio de evolução em que nós já começamos a projetar algo diferente para o nosso dia a dia. E, atualmente, se nós fôssemos parar para perguntar para nós que estamos aqui na noite de hoje, o que é uma vida feliz? O que nós podemos considerar do que vem a ser a felicidade propriamente dita? O que eu defino para mim como felicidade não é necessariamente a felicidade que talvez a Esther ou a Nilma ou outro participante aqui esteja colocando. Geralmente, a felicidade é definida muito em função de projetos, de sonhos ou de necessidades nossas que devam ser atendidas. Num primeiro momento, por exemplo, a felicidade, vamos pegar o momento que nós vivemos recentemente. Quantos de nós não comemoramos com muita euforia a chegada da vacina da Covid-19? Isso foi um momento de grande felicidade, de alívio. Agora nós estamos também vivendo esse momento de felicidade, que é a vida voltando a uma certa regularidade. Nós podemos estar voltando a um ambiente de convivência sem medo, nós estamos podendo retomar as nossas atividades na casa espírita de uma maneira mais segura, nós estamos podendo fazer novos planos, até mesmo planos de viagem de férias, porque aparentemente a nossa vida está voltando a ser um pouco parecida com o que era antes. E isso é motivo de felicidade. Porém, eu arrisco dizer que daqui a 6 meses nós já vamos estar reclamando dessa normalidade que estamos vivendo. A insatisfação vai estar presente no nosso dia a dia. E é importante que nós reflitamos que estamos vivendo em um momento no nosso globo terrestre em que nós, com muita facilidade, valorizamos muito mais o que nos falta do que aquilo que temos. Que nós valorizamos muito mais a aparente felicidade do outro quando olhamos para a nossa vida. E aí, em algumas situações, nos sentimos profundamente infelizes sem termos motivos objetivos para
dizer isso. Né? Então, uma vida feliz vai ter uma definição diferente para cada uma das pessoas que aqui se encontram. Para uns, é alcançar o bem-estar dentro do ambiente de trabalho, o reconhecimento profissional, a possibilidade de concluir um curso que está fazendo. Para outros, já está ligado ao conseguir garantir que seus filhos caminhem pelo caminho reto do bem, que possam realmente se realizar profissionalmente. Pode ser que para alguém que esteja aqui nos ouvindo, felicidade esteja colocada na recuperação da saúde de um ente querido, ou dele próprio. E isso vai ser para ele felicidade. Então, é difícil para nós, teoricamente, definirmos o que vem a ser felicidade. Na lição do Evangelho, no capítulo 5, o Espírito nos fala que não é possível ser feliz na Terra. Não há condições de sermos felizes na Terra. No entanto, em outras contribuições da codificação, nós temos informações que seguem um pouco além disso. E é importante que a gente se fixe nisso. Kardec, no Céu e Inferno, coleta uma afirmativa que, de um dos irmãos que se comunicam, que coloca para nós o seguinte: Deus fez a felicidade como prêmio do trabalho e não do favoritismo, para que cada qual tivesse o seu mérito. Ou seja, a felicidade estaria relacionada a um dever cumprido, a uma atividade feita. E aí de nós estarmos ali contemplando aquele resultado, sendo agraciados por esse momento. Felicidade também não pode estar desligada da tranquilidade. Né? Nós só vamos ser felizes se nós estamos relativamente tranquilos. Então, é importante. Como é que nós estamos, né, nos colocando em relação a essa questão da construção da nossa felicidade? Em que bases nós estamos colocando essa felicidade? Em O Livro dos Espíritos, eles nos afirmam que a felicidade está muito relacionada ao cumprimento dos nossos deveres e não na satisfação dos nossos desejos. Então, para sermos felizes, nós temos que ter dado conta de cumprir, se não integralmente, mas pelo menos em grande parte, os deveres que nos foram confiados. Ou seja, eu recebi, ao longo da minha vida, missões a cumprir. Então, de cuidar da minha família, de desenvolver algumas coisas dentro do meu contexto do trabalho, de estar colaborando na sociedade em que eu me encontro, em sendo um trabalhador da causa espírita, várias coisas. Na medida em que eu vou conseguindo dar conta desses deveres, apresentando resultados, eu vou ficando em paz comigo mesmo. E, nesse sentido, eu tenho condições de fazer brotar dentro de mim a felicidade. Eu tenho uma harmonia íntima que vai me conduzir a essa plenitude da felicidade que eu tanto busco como ser no contexto existencial. Rodolfo Caligares, no livro Páginas do Espiritismo Cristão, afirma: a verdadeira felicidade, aqui na Terra como no céu, é uma decorrência da felicidade que tenhamos proporcionado aos outros. Que definição primorosa do nosso irmão Richard Simonetti. Então, a minha felicidade é proporcional à felicidade que eu criei em outras pessoas. Quanto mais pessoas eu conseguir favorecer que fossem felizes, maior o meu senso de felicidade. E aqui nós já vemos um sentido muito necessário. É impossível ser feliz sozinho, já disse o poeta. Mas os espíritos já haviam nos afirmado isso há muito tempo. Tanto que a lei de sociedade é uma lei divina.
Nós precisamos estar em convivência social para que nos ajudemos, para que possamos evoluir. Então, nesse mundo em que nós nos encontramos, se nós semeamos felicidade nos corações dos irmãos à nossa volta, nós vamos colher felicidade. Lembremos que a vida é sempre um eco. Aquilo que eu coloco é aquilo que eu posso receber. Lei de causa e efeito. Lei de ação e reação, como queiramos chamar. Ou seja, aquilo que nós provocamos, nós vamos receber o efeito daquilo ali. E promover a felicidade do outro, muitas vezes, é algo bastante complexo, exige da gente muito trabalho, porque o outro, para se sentir feliz, e aí promover a felicidade do outro não é garantia que o outro seja feliz, mas promover o bem-estar do outro, promover todo o ambiente, as relações saudáveis de convivência com o nosso próximo, isso é nossa missão. Quanto a ele se sentir feliz ou não, é uma escolha muito íntima. Porque, normalmente, se nós não celebramos as coisas boas que nós temos na nossa vida, nós podemos ser invadidos por um sentimento de tédio. Podemos observar, no momento atual extremamente materialista, que muitas pessoas se sentem efemeramente satisfeitas, felizes, quando recebem algum presente ou algum mimo. Eu estava hoje vendo uma cena rápida na televisão e uma pessoa afirmando: eu amo esse colar de brilhantes. Com ele eu sou feliz. Muito bem. Até aparecer outro colar de brilhantes que seja maior. Aquele antigo já não vai mais promover felicidade. E aqui vai uma grande reflexão. A doutrina espírita nos ensina isso muito bem. A felicidade não pode estar calcada naquilo que nós desejamos ter, porque o ter está muito relacionado a uma vida da matéria. A nossa felicidade vai ser construída através daquilo que eu busco ser, mas principalmente daquilo que eu vou fazer, como eu vou agir, como eu vou colocar em prática todo o conhecimento que eu tenho, toda a habilidade que eu tenho, como é que isso vai se refletir no meu cotidiano, nas minhas ações junto às pessoas, não só aquelas pessoas mais distantes, aquelas pessoas que estão pedindo num sinaleiro ou que chegam à casa espírita necessitando de uma ajuda da assistência social. Porém, o bem que eu promovo ao outro começa necessariamente dentro do meu lar. É importante que nós tenhamos isso como compromisso. Eu preciso ter, enquanto indivíduo, um compromisso em promover as condições para que a minha família seja feliz. O que eu estou fazendo para garantir que isso aconteça? Lembrando que a felicidade não está relacionada aos desejos, mas aos deveres. Num determinado momento, é muito difícil explicar isso, por exemplo, para uma criança, que ela precisa, antes de receber o colo da mãe, contar a historinha, ela precisa guardar os brinquedos. Ela não quer guardar brinquedo, ela quer ouvir a historinha da mãe. Mas no momento em que nós mostramos para ela que para que ela usufrua de alguma coisa boa, ela precisa cumprir primeiro uma obrigação, nós já estamos incutindo essa ideia dos deveres na mente do nosso filho, da nossa filha. E isso é primordial, porque não pode haver felicidade descolada de responsabilidade. Eu não posso ser feliz
se eu não promovo também ao meu redor a felicidade das pessoas. E ninguém deve querer estar nesse mundo para que os outros o sirvam, para que os outros simplesmente o obedeçam, para que os outros simplesmente mimem os seus caprichos. Isso não é caminho de felicidade. Isso é um grande arroubo de orgulho e de egoísmo, e que nós precisamos combater em nós e nos nossos filhos desde o primeiro momento da existência deles. Conosco, porque eles já existem há muito tempo. Mas desde o momento que eles estão conosco, é importante que nós ensinemos isso, porque o caminho para a construção da felicidade verdadeira passa por essa vivência, passa por essa compreensão do que nós precisamos fazer. Joana de Ângeles afirma em Estudos Espíritas que a felicidade é o bem que alguém proporciona ao seu próximo, muito parecida com aquela definição do Richard de Simonetti. E Vitor Hugo, na obra Pares em Redenção, nos informa: a felicidade jamais se manifesta em regime de solidão, de individualismo, de personificação única. É hálito de luz que se clarifica e liberta das trevas envolventes. Então, temos aqui duas informações que são fundamentais. Primeiro, a confirmação de Joana de Ângeles acerca do que os espíritos já nos disseram lá na codificação, do que nós já sabíamos e do que alguns outros autores encarnados falam. E ela fala com toda certeza, a felicidade nossa está relacionada ao bem que proporcionamos nos outros. E todos nós já vivenciamos esse momento de felicidade. Quando nós vemos alguém que nós conhecemos ou não, mas que nós promovemos para ele naquele momento algo mágico, algo gratificante, algo edificante. Quando eu vejo uma criança que quer que eu dê tempo para ela de convivência, como ela se torna feliz naquele momento, e eu me torno feliz com ela também. Quando eu posso dispor de um tempo para visitar uma pessoa amada que está acamada, que está precisando de carinho, ou que eu ligo para ela, eu acabo aquele telefonema tão feliz, porque eu manifestei o meu carinho e eu despertei naquela pessoa o sentido de alguém lembrou de mim, alguém querido está orando por mim, está vibrando por mim e está falando isso para mim. Porque muitas vezes nós fazemos isso, mas nós não falamos. E aqui fica um alerta para nós espíritas, que nós precisamos, a todo momento, estarmos nos ocupando daquelas pessoas que nos são caras, daquelas pessoas que ao nosso coração são importantes. O trabalhador da casa espírita precisa cuidar do outro trabalhador da casa espírita. E não apenas orar, fazer a prece, aquela prece no momento em que eu lembro de todas as pessoas que estão enfermas, mas é importante que o outro receba de nós esse gesto de carinho, de atenção, de amorosidade. E quem consegue se disciplinar para exercitar isso, está construindo o seu caminho para ser feliz. Está pavimentando a estrada para ser feliz. Porque a felicidade, ela é composta de pequenos momentos. Ela não é um estado permanente. Ela é a vivência de pequenos momentos, aqueles momentos que são extremamente significativos e prazerosos. Hoje eu fiz uma prece por alguém que está enfermo, fui visitar. Aí eu deito na minha cama à noite e falo assim, já fiz a minha cota de caridade do mês inteiro. Eu posso ser feliz preguiçosamente? Não, com toda certeza. Felicidade tem a ver com trabalho. E a felicidade tem a ver com esse movimento que eu vou criando na minha vida
de fazer as coisas boas e certas. Não é cobrando do outro, mas é trazendo para o meu dia a dia. O que de bom no dia de hoje eu posso fazer? Quais as coisas hoje que eu quero realizar para deixar as pessoas em paz e felizes? Não são as minhas obrigações, mas são os meus compromissos de vida. Então, despertar no próximo o sentido de felicidade precisa ser uma ocupação nossa. E isso se aplica a todos os nossos relacionamentos, a todas as pessoas com as quais nós convivemos. Às vezes, nós estamos tão ligados ao nosso mundo íntimo que nós convivemos com as pessoas e esquecemos de cumprimentá-las, de perguntar para elas como é que foi o dia delas, de poder estar não apenas cobrando, mas também dizendo o quanto é bom estar ali naquele momento de bem-estar e de convivência. Kardec, em O Céu e o Inferno, traz uma importante afirmativa acerca da felicidade dos espíritos bem-aventurados. Nós já paramos para pensar como é que é a felicidade que Jesus sente? Não vamos tão longe, vamos pegar. Como é que será a felicidade que Kardec sente, Joana de Ângeles, Dr. Bezerra de Menezes? Será que eles são felizes? Será que nós podemos estar antevendo como é que é essa felicidade? E Kardec nos traz essa informação no Céu e Inferno, na primeira parte, no capítulo 3, item 12. Ele fala o seguinte: a felicidade dos espíritos bem-aventurados não consiste na ociosidade contemplativa. Lembremos que lá na época da codificação, alguns diziam que quando nós fôssemos para o céu, nós iríamos ficar deitadinho nas nuvens e tocando aquelas liras num momento de contemplação. E aí Kardec afirma, com base no que os espíritos falam, não é ociosidade contemplativa, porque isso seria uma eterna e fastidiosa inutilidade. A vida espiritual, em todos os seus graus, é, ao contrário, uma constante atividade. Atividade essa que é isenta de fadigas, ou seja, os espíritos bem-aventurados não perdem tempo descansando como às vezes nós queremos, descansar por muito tempo. Existem pessoas que saem de um período de férias já ansiosos por ter outro período de férias, esquecendo que nós precisamos dar a nossa contribuição em todos os setores da vida, inclusive no nosso ambiente de trabalho. É importante que nós elejamos também essa responsabilidade como uma condição essencial para a nossa felicidade. Nós precisamos sentir dentro de nós que nós fizemos aquilo que nós nos comprometemos a fazer, que nós nos empenhamos para entregar aquilo com o qual nós nos dissemos responsáveis. E, nesse contexto, vale para tudo na nossa vida. Quando nós estávamos na fila para reencarnar, nós, se participamos ativamente do nosso planejamento reencarnatório, nós fizemos uma série de intenções e compromissos, de coisas que nós iríamos realizar, de ações que nós iríamos empreender, de colaborações que nós iríamos fazer. Como é que anda essa nossa contabilidade? E lê do engano daqueles que acreditam que essa contabilidade se dá só para as nossas atividades espíritas. Não. Se eu estou colocada num mundo, eu preciso dar ao mundo aquele compromisso que eu assumi com ele. Dai a César o que é de César, não só no pagamento do tributo, mas eu estou num mundo material onde obrigações materiais precisam ser cumpridas, e precisam ser cumpridas de maneira adequada.
e não de uma forma mais ou menos. Nós precisamos entender que a nossa felicidade também está depositada na convivência saudável, também no nosso ambiente, não só de trabalho, mas no nosso ambiente familiar também. Mas é importante que nós reflitamos que esse promover o bem é em todos os lugares onde nós estejamos. E quando nós temos sob nossa responsabilidade pessoas que nós vamos cuidar, estejamos no âmbito familiar ou no âmbito profissional, nós temos que cuidar muito bem. Nós temos que zelar pelo bem-estar dessas pessoas, não apenas passando a mão na cabeça, sem criar condições do crescimento delas. Nós devemos favorecer que as pessoas possam crescer. E precisamos apoiar para que esse crescimento aconteça. Porque quando nós estamos junto de uma pessoa com a responsabilidade de cuidar dela, o nosso dever é criar as condições para que essa pessoa tenha o mote do seu desenvolvimento, do seu crescimento, sempre em busca de ser uma pessoa melhor num dia em relação ao dia anterior. E que esse seja um movimento contínuo no qual ele se compromete com a sua evolução, mas tem a consciência de que ele só vai evoluir na convivência e no senso de fazer o melhor pelo outro, pelo mundo, assim ele vai estar fazendo o melhor para entrar em harmonia com Deus. Esse é o caminho. Então, pensando na nossa lição da felicidade não é desse mundo, eu diria que, olhando a felicidade dessa maneira, nós podemos perceber que há muitas condições que nós podemos seguir e servir para sermos felizes. E, nesse sentido, encontrarmos, nesse contexto, é primordial que, para que eu seja feliz, eu me pergunte qual é o meu sentido de vida? Para o que eu estou aqui? Qual é a minha missão? E aí é uma pergunta difícil, porque nós temos uma missão maior e pequenas missões. Mas nós temos uma missão. Quando nós viemos para cá, nós dissemos aos nossos mentores espirituais que nós iríamos fazer algumas coisas, que nós iríamos desenvolver algumas coisas. A contribuição que eu vou dar para esse mundo, ela precisa estar registrada dentro de mim. E aqui eu já estou ousando dizer que eu só posso ser feliz se eu tenho dentro de mim esse sentido de querer contribuir para que o meu próximo seja feliz também. Para que o meu próximo tenha condições de vida digna, que ele possa estar se realizando com as coisas que ele está fazendo, que eu possa promover ao meu redor o crescimento de todos que estão ali, o desenvolvimento da autonomia, onde quer que nós estejamos. Lembrando sempre que isso é um processo, que eu vou colaborando, vou criando as condições e vou apoiando aquele que eu estou cuidando para que ele consiga atingir esse sentido. É muito bom lembrarmos que, às vezes, a missão de alguns está relacionada à humanidade toda. O Cristo, por exemplo, a missão dele está relacionada a todos nós. Mas existem espíritos que, às vezes, a missão deles está relacionada a uma pessoa só. É interessante que nós vejamos isso. Nós temos um relato muito interessante da nossa irmã Helen Keller, que teve uma professora. Helen Keller, para quem não conhece, é uma mulher que nasceu cega, surda e muda.
Quando essa pessoa reencarnou, nos primeiros anos de vida, ela era um completo bichinho do mato. E quando ela tinha 7 anos, ela encontrou a sua grande professora, que foi uma professora que se dedicou a ela durante todo o período da vida da professora, porque a professora desencarnou, mas a aluna continuou aqui. E Helen Keller fala que teve 2 datas de nascimento: o nascimento biológico e o nascimento do encontro dessa professora, que fez da sua missão de vida criar as condições para que Helen Keller pudesse se comunicar e se tornar uma pessoa aceita na sociedade. E essa mulher extraordinária, Helen Keller, palestrou durante muitos anos por meio do uso da linguagem dos sinais e conseguiu se comunicar no mundo. Então, a nossa missão pode ser grandiosa, como pode também ser pequenina. Ela é proporcional à nossa capacidade, à nossa condição de realizar. E essa missão vai estar sempre nesse contexto do que eu vou estar podendo entregar para o outro, para o mundo. Alguém que é um musicista, que faz uma composição belíssima para encantar as pessoas, vamos imaginar aqui um Bach, um Beethoven, que criaram melodias belíssimas para traduzir para a humanidade o belo e o bom. Não foi para 1, 2 pessoas, mas eles entregaram uma obra inteira para a humanidade. Então, meus irmãos, já estamos perto do encerramento da nossa fala. Eu espero que tenha ficado para nós aqui muito, muito claro que a felicidade é uma caminhada, é uma trajetória. Mas eu preciso me perguntar: eu estou no caminho certo? Eu estou buscando as melhores maneiras de promover o bem-estar das pessoas, criando condições de estar dando conta dos compromissos que eu assumi, entregando de uma maneira com qualidade aquele trabalho com o qual eu me comprometi? Essas respostas vão me dizer se eu estou no caminho da conquista da minha felicidade. E aí eu vou poder dizer que, apesar de ainda ser um espírito imperfeito, imerso num mundo de expiação e provas, buscando um mundo de regeneração, eu tenho momentos de felicidade. Felicidade que eu crio, que eu compartilho e que eu posso estar promovendo as pessoas que estão ao meu redor. Esse é o sentido, né, da felicidade que nós podemos estar usufruindo e construindo nesse mundo, né? E, para finalizar, apenas uma frase do Livro dos Espíritos. O homem é, na maioria das vezes, o artífice da sua própria infelicidade e não da sua felicidade. Por quê? O homem pode gozar da felicidade na Terra, ele pode ser tão feliz quanto se pode ser na Terra, se tiver a sua consciência tranquila de estar fazendo todo o bem que está ao seu alcance e todo o esforço para domar as suas más inclinações. Ousamos dizer que esse é o caminho para a felicidade. Agradeço a todos essa oportunidade, desejo a esse centro espírita maravilhoso que possa ter um retorno pleno às suas atividades, com a certeza de que existem muitas almas a serem consoladas, esperando com muita ansiedade esse momento de reencontro com cada um dos trabalhadores dessa casa. Então, um grande beijo no coração de todos. Devolvemos a palavra à nossa dirigente.